E aí, pessoal, tudo bom? Agora eu vou falar para vocês um conceito um pouquinho mais específico aqui das aulas, que é o de redesign. Eu até fiz uma brincadeira aqui e coloquei que é o infinito e além, que nem nosso amigo, né, Buzz Lightyear. Mas é porque a gente vai falar realmente de um conceito que vai fazer a sua empresa, né, principalmente a empresa que você está trabalhando, com que ela realmente cresça e vá além do que a gente está esperando, né? Então vamos começar aqui. O que é, né, o redesign que a gente está falando aqui? O redesign é quando você reformula o design de uma marca, uma interface ou qualquer objeto. O redesign, ele pode ser entendido como reprojetar e não reformular só conceitos visuais, mas também os sistemas, os produtos, no caso os sites. Ele é geralmente usado para atualizar os projetos, principalmente quando ele é aplicado em grandes empresas, porque geralmente essas grandes empresas, elas já têm uma identidade visual feita, de repente, quando elas começaram, ou antiga, que já não atende mais ao que as pessoas de determinada época estão querendo. Então, para isso, elas contratam designers para fazer o redesign, ou seja, uma atualização de toda aquela marca. No conceito de redesign, a gente tem muito o conceito de branding, né, que é aquele fortalecimento de marca, que é você investir no marketing para a marca, para fortalecimento mesmo do nome de uma empresa, fazer com que ela fique conhecida. E a gente vê muito, principalmente quem trabalha com web, que pega sites antigos e tem que fazer o redesign dele para deixar ele mais atual. E por isso que eu resolvi colocar um pouquinho desse conceito aqui para vocês. Para que ele serve, né, o redesign? Ele vem para atender, como eu falei, a necessidade das pessoas de cada época. Porque, como eu já falei em outras aulas, em cada época as pessoas costumam ter novos gostos, novos desejos, a cultura muda. E o que acontece? Com o redesign, a gente tem uma diversificação desse produto, que até então estava vigente de uma forma, e aí ele começa a ter uma outra forma mais inovadora, de repente ele se torna até mais atrativo do que ele estava antes. E o público, ele gosta, porque as pessoas gostam de inovação. Quanto mais inovação, mais aquela marca vai se fortalecendo. E continuando aqui, o redesign ele precisa de um bom briefing, porque o briefing, gente, eu vou falar mais dele para vocês depois. Mas para já ir adiantando, o briefing ele é aquilo que vai nos guiar quando a gente vai fazer um projeto de design. O briefing para o redesign ele tem que ser muito bem feito. Por quê? A empresa ela tem que falar para você quais são todas as características dela que devem ser mantidas. Porque o redesign ele não pode mudar tudo daquela empresa. Ele tem que preservar a essência da marca que já está consolidada no mercado. Ele só vai vir para atualizar os materiais de divulgação, para deixar a empresa com uma cara mais atualizada, mas não para substituir tudo o que já existe nela. O grande valor do redesign é renovar sem agredir o DNA da marca. Ele moderniza sem comprometer a identificação gráfica que já está enraizada muitas vezes no mercado e que faz com que o consumidor saiba que aquele é um produto daquela empresa. Então, por isso que o redesign ele significa redesenhar uma marca no sentido mais amplo, como eu já falei antes, apoiado pelo branding. Ele vai investir nos pontos fortes da empresa, ele vai eliminar ruídos e ele vai modernizar o visual da empresa, mas sem tirar dela aquilo que é a essência dela. Até uma frase que é bem legal, que eu coloquei aqui até em outra cor, é projetar a empresa para voos mais altos e deixá-la vários degraus acima da concorrência. Para isso que serve o redesign, para deixar a empresa diferenciada das outras. Porque, às vezes, uma empresa, quando ela começa, ela tem uma identidade visual que é totalmente inovadora. Você fala assim, nossa, que diferente. Mas aquilo faz sucesso e, infelizmente, outras pessoas começam a copiar, a fazer semelhante. E aí, depois de um tempo, ela é só mais uma no meio de várias que são parecidas. E aí, se ela sabe investir no redesign, ela consegue novamente se diferenciar. E é com isso que a empresa vai cada vez se destacando mais e mais no mercado. Bom, como a gente está falando aqui de web design, eu trouxe uns exemplos de sites para vocês de redesign, né, onde aconteceu o redesign. Eu vou dar uma aumentada, mas pode ser que não fique muito boa a qualidade, mas vai dar para ver a diferença um do outro. Por exemplo, aqui era o site do Obama, do presidente dos Estados Unidos, no ano de 2008, quando ele foi candidatado, tudo. E aqui é o site dele hoje. Tá vendo a diferença? Olha como hoje ele já segue outro padrão.
Por quê? Naquela época, em 2008, as pessoas, né, tinham como padrão, elas gostavam mais desse estilo de site. Hoje em dia, a gente vê que não tem mais tanta coisinha arredondada, não tem mais tanto fundo com textura. Hoje em dia, eles prezam mais por texturas mais simples, por gradientes, por botões mais geométricos, por tipografias mais geométricas. E aí, né, os designers têm esse trabalho de fazer o redesign do site, que nem no caso do Obama foi feito todo um redesign. Vamos ver que tem mais aqui para vocês verem, ó. Tem esse daqui, que é dessa Widget Labs, que também dá para ver bastante a diferença do design do site nessa época aqui. Eu não tenho a data que ele foi feito. Para esse daqui, você vê como ele realmente ficou mais dinâmico. Antes ele era uma coisa mais séria, não tinha assim, era uma paleta de cores mais restrita. Hoje eles têm uma coisa um pouquinho mais casual, que nem com esse post-it aqui, umas coisas que parecem etiquetinhas, ficou diferente, atende às necessidades do novo público. O da BBC também aqui, ó, ele passou por uma boa reformulação que deixou até mais limpo, dá para você enxergar melhor as notícias, ele não perdeu as suas qualidades de site de notícias, ele apenas foi redesenhado para ficar melhor e atender às necessidades dos usuários. E aí, pessoal, tem um site que é bem legal, que é esse daqui, que se vocês quiserem acessar, ele tem mais de 50 exemplos de redesign. Não só de sites, mas ele tem até de veículos, tem de marcas, tem de identidades visuais, tem de várias coisas. É bem interessante. Eu acho que todo mundo que acessar vai ter um material aí bem legal para consultar, para realmente aclarar as ideias, tá bom? Na próxima aula, a gente continua com alguns conceitos bem importantes. Dessa vez, eu vou começar com vocês os conceitos bem específicos. Então, é importante que todo mundo até aqui tenha entendido muito bem todos os conceitos passados, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, mais uma vez eu digo que eu fico à disposição, me mandem recados que eu vou procurar responder a todos. Um abraço, até a próxima aula!